Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 2. Hoje nós vamos falar de viagem. Viagens. Se você faz uma viagem para Tarsis, você estará indo para um naufrágio. Hoje nós vamos falar sobre viagens. Isaías capítulo 2, versículo de número 5. O profeta fala sobre o dia do Senhor, o dia da vingança. O dia onde Deus se levantará contra os homens, trazendo à luz as obras de todos os homens. Essa é uma palavra profética, das quais nós ainda vamos ver cumprida no ângulo espiritual, no dia do acerto de contas. Isaías 2, 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos à luz do Senhor. Mas tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. São agoreiros, como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. Então, do 5 e 6, nós analisamos aqui, e vimos o quê? O povo de Deus criando alianças e adquirindo costumes de fora. Versículo 7, e a sua terra está cheia de prata, de ouro, e não tem fim os seus tesouros, uma terra próspera, abundante, mas abandonada por Deus. Então, nem toda pessoa próspera tem Deus. Também a sua terra está cheia de cavalos, e seus carros não têm fim. Quando se fala em cavalos e carros, fala-se de força de milícia, de força de guerra. Então, nem toda pessoa que está na sua força está em Deus. Versículo 8. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricam com seus dedos. E o povo se abate, os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Mesmo que haja arrependimento nessa questão, seria tarde para ele. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e contra o altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Diga glória a Deus. Quero ler com você novamente o versículo 16, a parte A. O dia do Senhor será contra todos os navios de Tarsis. Diga, contra todos os navios de Tarsis. Podemos assentar. Esse texto fala do combate do Senhor contra a arrogância humana. Hoje o que nós mais temos visto é o homem em sua altivez, em sua arrogância, em sua prepotência, criando situações para deixar Deus de lado. E um dia, todos nós estaremos diante de Deus para prestarmos conta de toda a altivez que fizemos uso, de toda a soberba que fizemos uso, de tudo aquilo que nós, ao invés de nos humilharmos diante do Senhor, ao invés de buscarmos a Deus, a sua vontade, a sua palavra, optamos por saídas secundárias. Então, o profeta Isaías, no capítulo 2, diz que o dia do Senhor será contra toda altivez, toda arrogância, toda soberba e tudo aquilo que o homem faz para colocar Deus em segundo plano. E eu quero falar agora sobre o Senhor Deus contra os navios de Tarsis. Tarsis era uma cidade marítima que ela não era apenas rica em minerais, ouro, prata, chumbo, ferro, metais, mas ela era uma cidade cujo comércio era um comércio bem abrangente. E lá se fazia-se comércio de tudo, de animais e de tudo. De 3 em 3 anos havia caravanas que saíam de Jerusalém, quando Salomão estava no governo,
para buscar em Tarsis coisas raras, diferentes. Salomão era um tanto assim, alguém assim meio diferente, exótico, e ele ia buscar um pavão, não sei das quantas, né? Está escrito lá em Reis, e isso acontecia. Mas nós queremos falar sobre Tarsis no sentido de relevância espiritual. O texto diz que Deus é contra toda viagem que se faz para Tarsis. Quando fala em Tarsis, você lembra de um personagem bíblico, não lembra? De quem que você lembra? Deixa ele para depois, viu? Não deixa ele. Ele está onde? Ele está no final. Porque tem outras viagens para Tarsis que nós precisaremos tratar primeiro. Eu quero que você vá em Jeremias capítulo 10. Vamos aproveitar o texto que lemos inicialmente. Vamos falar sobre idolatria. O povo ia para Tarsis para buscar materiais para fazer ídolos, para criar idolatria. Você sabe hoje qual é a idolatria da igreja? João diz: filhinhos, abstenhai-vos, afastai-vos dos ídolos. O que é um ídolo? Senão aquilo que você considera, ama, tem afeto e apego mais do que a Deus. Algumas pessoas têm as suas vidas como seu poste-ídolo, como seu ídolo particular. Outras têm a sua família. Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 37, aquele que não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha não é digno de mim. Então, hoje nós observamos que a idolatria, ela tomou outra forma. Hoje é muito comum no meio dos cristãos, pessoas que têm como ídolo o bem-estar. Elas seguem a religião cristã porque sentem que Deus tem a obrigação de fazê-las sorrir 24 horas, fazendo-lhes bem. Fazendo com que tudo concorra de acordo com o planejado. Então hoje a religião cristã, vamos dizer assim, se tornara uma idolatria. Quando é que você observa quais são os seus ídolos? Quando Deus mexe e você arrepia. Deus mexeu em alguma coisa, você arrepiou, aquilo é um ídolo para você. Então tudo aquilo, o que se torna idolatria na vida dos cristãos? Aquilo do qual o cristão se apega, ele se inclina, ele se volta ao invés de Deus. A religião pode se tornar uma idolatria, o dom pode se tornar uma idolatria, o bem-estar, a vida e tudo, enfim. Jeremias capítulo 10, versículo de número 1, diz assim, vamos lá. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Diga amém. As pessoas lá fora, elas acham que são melhores porque elas têm um bom carro. Você também é assim? As pessoas lá fora, elas acham porque têm dinheiro, elas são melhores do que os outros. Você é assim? As pessoas que não conhecem a Deus, acham que quando elas estão passando por uma situação difícil, por uma aflição, elas estão perdidas. Você acha assim? Esses são os costumes dos povos. Os gentios agem assim. Os gentios não perdoam, como diz Jesus. Os gentios não confiam, os ímpios não se entregam, os ímpios não consideram a Deus, os ímpios não dão a Deus o lugar devido, o primeiro lugar, a habitação do Senhor no centro do coração. A pergunta é, se nós temos aderido o costume dos povos. Os povos estão se destruindo na ansiedade, no medo, no temor. Os povos fazem coisas que são para eles comum, mas para nós é esfriamento, é apostasia, é incredulidade. O filho do vizinho faz o que quer. O filho que mora, mas o seu. Você sabe como você o tratou. Você sabe como ele foi alimentado. Você sabe o que você ofereceu para ele. Então você exige dele de acordo com aquilo que foi semeado. Nós somos os filhos de Deus. Então, em toda a face dessa terra, se tem um povo que tem que crer, tem que ser que povo?
Se tem um povo que tem que amar Deus acima de todas as coisas, quem são? Quem é esse povo? Se tem um povo que tem que confiar em Deus na hora da dificuldade, que tem que se prostrar diante de Deus, que tem que adorar o Senhor, quem é? São os ímpios, são os gentios? Somos nós. Deus não espera do mundo. Deus não espera da impiedade dos ímpios. Deus espera de mim e de você a frutificação do amor, do cuidado, da reverência, da gratidão, da entrega. Então o Senhor diz: cuidado com os costumes dos povos. Aquilo que é comum para as pessoas lá fora fazerem, para você não pode ser. Para você tem que ser algo que você não goste, odeie, reprove as práticas seculares. De nós é exigido que tenhamos fé. De nós é exigido que tenhamos amor, que amemos. De nós é exigido que o Senhor seja único na minha e na sua vida. Amém? Versículo de número 3, parte B. Pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feito com o machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se remova. Você fala: graças a Deus, eu me livrei de todos os ídolos, você que tinha essas práticas idólatras. São como a palmeira, versículo 5, obra torneada, porém não pode falar, certamente são levados, porque não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidade ao madeiro. Trazem prata batida e ouro de ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas roupas de azul e púrpura, obra de peritos são todos eles. O povo fazia um sacrifício enorme para ir até Tarsis buscar ouro, prata, coisas raras e preciosas para fazer a sua idolatria. Eu quero falar sobre uma viagem que traz naufrágio. A viagem da idolatria. Quero falar um pouquinho sobre apego exacerbado, sobre onde você tem colocado o seu coração, sobre quais são as coisas, pessoas, situações que você tem amado. A idolatria é algo totalmente condenável aos olhos do Senhor. E, infelizmente, a idolatria tem estado presente numa grande proporção na vida e na mente dos cristãos. Os cristãos hoje se rebelam com facilidade, se revoltam com facilidade por causa dos seus ídolos particulares. Porque fizeram para si ídolos. A sua família é um ídolo, vou voltar a dizer. O seu trabalho é um ídolo, ele se dedica, ele faz tudo. Que tem o melhor dele é tudo, menos Deus. No trabalho ele dá o melhor, na família ele dá o melhor, tudo ele faz o melhor. E para Deus ele dá o que sobra. Fala se Deus é Deus na vida de uma pessoa dessa. Onde é que você é melhor? O que é que você faz de melhor? É para Deus? Você não precisa responder para ninguém. Responda para si. O Espírito não está aqui para te condenar, ele está aqui para te convencer. Às vezes você busca o melhor para você, se esquecendo que o melhor você tem que buscar para Deus e não para você. Analisa agora. Só você e o Espírito Santo está aí nessa argumentação da palavra. Será que a sua dedicação, faz aí um exame, faz aí uma aplicação na sua devoção, na sua dedicação, o quanto de tempo, o quanto de força, o quanto de ânimo, o quanto de você tem despendido em coisas, em pessoas, em situações, e Deus tem ficado com a sobra.
Deus tem ficado com aquilo que sobra. Diga se isso não é uma idolatria. Se aquilo que nós temos recebe o nosso melhor, e Deus fica com o tempo que sobra, a emoção que sobra e aquilo que dá, qual é o lugar que Deus tem na minha vida e na sua vida? Essa é a situação. É muito fácil nós falarmos daqueles que constroem os ídolos. Agora falaremos de nós, que priorizamos muito mais um prazer do que um culto doméstico. Hoje, para você falar para uma família, se reunir num tempo, num horário, junto, para ler 3, 4 versículos e fazer oração, é a morte. Agora, a família prioriza tudo, menos estar junto para poder falar de Deus, comunicar as obras do Senhor, comunicar a graça de Deus. Fala para mim se você tem o hábito de reunir você, seu cônjuge, você, seus filhos, para poder ler a Bíblia. Irmãos, uma vez na semana, reunir ali, orar junto, falar de Deus, das obras de Deus, olhar para os seus filhos, filho, o que você acha desse texto? Olha, se é criança, esse texto diz assim, assim, assim. A ordenança de Deus a Moisés, o pai e a mãe têm que ensinar a criança, não é a igreja assessora, é o pai e a mãe que ensina a criança no caminho que deve andar. É ali que você reúne, não tem tempo, os horários são diferentes, mas será que não tem um período na agenda em comum, mesmo que for depois de tudo, 12:00, 1h, priorizando? E aí você vê as famílias desgovernadas, as pessoas perturbadas, priorizando coisas ao invés de pessoas. Por quê? Porque existe uma inversão de valores tremenda na vida, no cotidiano, na prática diária do cristão. E aí por que o meu lar vai mal? Porque eu não alicerço ele. As migalhas que eu dou para Deus, que são as 2 horas semanais, ou as 4 que são 2 cultos, se é o caso de alguns, são migalhas. Faz as contas, eu não sou boa em matemática, faz as contas. 7 vezes 24, quanto que dá? E aí tira só 4 para ver se dá pelo menos o dízimo das horas. Não dá. Quantos dias você tem na semana? 7. Quantas horas tem o dia? 24. 24 vezes 7, quanto que dá? Quantas horas você tem entregado para o Senhor? Será que nós não temos estado numa prática de idolatria? Será que nós não temos vivido uma religião ao invés do verdadeiro cristianismo? Será que nós temos feito dos nossos deleites, dos nossos prazeres, do nosso trabalho? Tem gente que ele se doa mais ao trabalho do que a Deus, mais do que a família do que a Deus. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo falando sobre a idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Eu quero que enquanto você abra, você responda o seguinte: você tem dado para Deus pouco, médio ou suficiente? Porque nenhum de nós damos muito. Pouco, médio ou suficiente? Dependendo dessa resposta, você vai chegar num denominador comum. Se a sua vida espiritual está ruim, mais ou menos, ou boa. Sua vida não significa, você leu comigo em Jeremias, não é porque você está prosperando é que você está bem espiritualmente. Não é porque você está cheio de tesouros, você leu em Jeremias 10. Não é porque você está rico, vendendo saúde, porque Deus está te abençoando à direita, à esquerda, atrás, à frente, em cima, embaixo, para tudo quanto é lado, que você está bem espiritualmente. Não. Não é porque você está sem problemas é que você está bem espiritualmente. Quando é que você está bem espiritualmente? Quando existe o cumprimento da palavra pregada. A palavra é pregada, o Espírito Santo tem espaço e ação para fazer você cumpri-la, praticando a palavra. Isso é saúde espiritual, isso é esse mecanismo espiritual.
Paulo diz em 1 Coríntios 10, 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Diga amém. Foge da idolatria, meu irmão. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, quando você toma a sua ceia. O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, porque nós sendo muitos somos um só pão, um só corpo, porque todos somos participantes do mesmo pão. Agora no versículo de número 19, digo que o ídolo é alguma coisa? Ou sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Idolatria. Idolatria. Casou, coloca o casamento no lugar de Deus. Tem filho, coloca o filho no lugar de Deus. Comprou uma casa, coloca a casa no lugar de Deus. Ah, mas eu não tenho motivo. Tiago fala lá, sentir a tua miséria. Mas eu não tenho motivo. Por quê? Porque já se tornou idolatria os seus bens. O Espírito Santo não consegue mais te levar a uma ótica, fazendo você enxergar o quanto você precisa de Deus, o quanto você depende de Deus, o quanto é necessário que as misericórdias de Deus amanhã sejam renovadas para que você levante da cama. Quem de nós aqui podemos garantir que amanhã nós vamos abrir os olhos na hora que o relógio despertar? Quem de nós pode garantir? Porque isso será de acordo com a vontade dEle. Como podemos nos esquecer dEle? Como podemos comer da mesa dEle? Sermos alimentados com o bem que Ele nos dá, família, bênçãos, bem-estar, coisas, suportes, e comermos da mesa dos demônios, nos alimentarmos das práticas da idolatria, ir deixando Deus para trás e colocando bênçãos à frente? Seja sincero com você. O que Deus tem recebido de você? Seja sincero com você mesmo. O seu filho, sua filha recebe mais de você do que Deus? Você pode tentar acusar Jó de muitas coisas, mas de uma coisa não. Jó não tinha idolatria. Filhos, bens, o Senhor deu, o Senhor tomou. Como uma louca falas tu. Seu filho recebe mais de você do que Deus. Isso não te incomoda? Sua família recebe mais de você do que Deus. Isso não te incomoda? O seu trabalho recebe de você mais do que Deus. Isto não te incomoda? Você recebe mais de você, priorizando o seu bem-estar, a comida que você gosta, o lugar que você gosta de passear. Chamou você para ir no shopping 2 segundos, mas vai chamar para orar para ver o que faz. Não posso, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo, estou com aquilo outro. Isso não nos incomoda? Percebermos que nós estamos oferecendo, deixando parar o nosso melhor em outros altares do que a Deus? Será que se irritarmos o Senhor somos mais fortes do que Ele? Salmos 48, 7. Vai lá comigo. Sabe o que Deus faz com quem pega o barco para Tarsis para buscar idolatria? Leia aí em Salmos 48, 7. Quem vai para Tarsis fazer uma viagem para buscar idolatria, porque era isso que Israel fazia, o que Deus faz? Vê aí, Salmos 48, versículo 7. Tu quebrastes as naus, os navios de Tarsis, com o vento oriental. Idolatria hoje, naufrágio amanhã. Idolatria hoje, naufrágio amanhã. Quer que tudo vá bem na sua vida? Quer que sua família vá bem? Quer que sua finança vá bem? Não coloque nelas o seu coração. Quer que seu casamento vá bem? Não faça do seu casamento uma idolatria.
Eu tenho falado, sempre falo, vou repetir para você e não me canso de repetir. Existem 3 coisas que vão tirar os crentes do arrebatamento. Parábola do convite. Comprei um campo, trabalho. Casei. Comprei uma junta de boi, trabalho. Casei, família. Comprei um campo, aquisição. 3 coisas. O que Deus tem te dado, o seu trabalho e o seu casamento. São 3 coisas que criam rivalidade para Deus. Sua família. 3 coisas. Aí você decide. Aí você analisa e observa. O seu trabalho é mais importante do que Deus? Seu trabalho tem seu horário, seu compromisso, sua preocupação. Olha, eu tenho uma reunião agora com fulano, eu tenho que decidir isso. Mas Deus, fica para depois. O Espírito Santo fala, fica para depois. O Senhor chama, fica para depois. Sempre vai ficando para depois. Sempre vai jogando para trás das costas. 3 coisas que tirará os crentes do arrebatamento. Trabalho, conquista e família. Qual é a sua idolatria? Qual é a sua idolatria, meu irmão? E se você não é um idólatra, agradeça ao Espírito Santo, porque Ele tem trabalhado acirradamente em sua vida para libertar você. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Quero que você vá comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. Quero falar agora sobre a segunda viagem para Tarsis. 2 Crônicas 20, versículo de número 35. Você sabe aquilo que eu digo assim de crente de porta larga, de visão larga? Tem uns crentes que de visão larga. Eu digo visão larga num termo pejorativo, não é visão ampla não. Sabe aquele crente que tudo pode? Ah, não tem problema. Ah, não tem problema. Ah, não tem problema. Ah, não tem importância. Ah, eu sou humano. Ah, qual a questão? Ah, isso não tem nada a ver. Cuidado com o crente que fala, isso não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Cuidado com as alianças. É uma viagem que vai dar em naufrágio. Como é que é você no seu trabalho? Você é crente ou simpatizante do Evangelho? No seu trabalho você dá testemunho? Hã? Um dia veio uma visitante aqui na igreja. Chegou para uma irmã e falou assim, Deus me livre, eu não volto mais nessa igreja não. Aí a irmã falou, por quê? Porque esse irmão é daqui? Esse homem é daqui? Não volto mais, nunca mais. Como é que é você no seu trabalho? Como é que é você no convívio com as pessoas lá fora? Será que existe? Você lá é luz, você lá é sal. Hã? Será que alguns de nós temos causado escândalo? Hã? Será que as pessoas olham para você e querem ser o Cristo? Ou as pessoas olham para você e falam, se esse homem me chamar para ir na igreja, eu não sei o que eu vou fazer, hein? Hã? O que será? Será que as pessoas ao olharem para nós, elas conseguem enxergar a Cristo, discernir um padrão, um princípio cristão? Ou será que elas olham e dizem assim, eu não quero ir nessa igreja aí nunca, esse Deus aí é furada? Hã? Será que você não é uma pessoa que tem tido sabedoria para analisar a sua comunhão com o ímpio? A aliança. Segunda viagem para Tarsis. A aliança que se faz com o ímpio, com aquele que Deus não se agrada, com aquele que Deus não tem nada a ver. O filho de Acabe, Deus tinha planos para destruí-lo assim como o pai. E Josafá foi e fez aliança. Josafá era um crente, tipo assim, 2014. Faz aliança com isso, aliança com Acabe, aliança, tudo para ele, tudo, não tem importância, não, tudo bem. O outro fala para ele assim, eu vou me disfarçar e você vai como rei. Ah, tá bom, tá lá indo para o matador e fala que tá bom.
Cuidado com as alianças. As más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Daqui a pouco você está fazendo. Não tem aliança com a impiedade. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e apresentai diante do Senhor o vosso culto racional. Você é um testemunho lá fora? Você tem falado de Jesus para as pessoas que você conversa, para as pessoas que você convive, ou você não tem nem condição de falar de Jesus? Porque o seu testemunho é tão fraco, é tão débil, é tão difícil, não tem como. Não tem como você chegar para uma pessoa e dizer assim que está aflita: olha, eu conheço um Deus que pode resolver, que pode sanar, que pode solucionar a sua vida. Não tem condição. Aí você fala assim: ó, vamos lá na igreja comigo. Vamos lá. Aí chega na igreja, já pega, já passa para uma irmã crente. Ó, irmã, cuida dela aí. Porque você não pode cuidar, você não pode discipular, você não pode estar ali perto. Você não tem condições. Por quê? Porque não dá testemunho. Viagens para Tarsis buscando aliança com a impiedade. Você não pode ter aliança com o mal. Você não pode ter aliança com a iniquidade. Quantos anos você tem? Você é um dos garotos aí, ó, que o pessoal da mocidade, os líderes lutam para ensiná-los na faculdade, na escola? Não. Quantos anos você tem? Para se misturar com amizades, para conversar conversas banais, conversas tolas. Agora está um negócio de passar videozinho. Passa vídeo de escárnio, passa vídeo. Tem umas coisas que é engraçadinha, que não faz mal para ninguém. Mas você precisa selecionar tudo. Passa vídeo disso. E o cristão está lá debochando, está rindo, está participando. Eu acredito que alguns até recebam vídeos com alguma imitação, alguma coisa pornográfica. Porque do jeito que a coisa anda. E aí o crente, ele vai se emaranhando, 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 e quando ele percebe, ele já está na boca do lobo, meu irmão. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem para onde? E fizeram os navios em Ezion-Geber, o mesmo lugar que Salomão fazia. Israel não entendia muito de coisas marítimas, matemática não era o forte de Israel, navegações não era. Então, eles, quando Salomão foi fazer as embarcações, ele se uniu a alguns que conheciam o que se fazia. Versículo 37, porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. Não faça aliança com a impiedade. Meu melhor amigo é ímpio. Tem problema aí, tem erro. A pessoa que eu mais confio, que me abro, é uma pessoa ímpia. Tudo bem, mas que você não é crente, você não é. Pode até ser seu amigo, seu confidente, mas que você é crente, você não é. Porque é impossível uma pessoa que é amiga de Deus ter amizade com a impiedade. Convivência é uma coisa, relação íntima de abrir a alma, de conversar é outra. Ser obrigado a conviver, ser obrigado a relacionar-se socialmente, para ali ser luz e sal. Agora você, entra na dança, entra. Não tem problema, não tem isso, não tem aquilo. O que acontece? Obras despedaçadas. Vai, tudo destruído. Aí pergunta por quê? Por que estava bom e deu errado? Por que estava certo e deu errado? Por quê? Porque Deus não aceita aliança com as trevas, aliança com a impiedade. Outra parte do versículo: e os navios que se quebraram e não puderam ir para Tarsis. É proibido você fazer aliança com a impiedade. Por quê?
Porque o Espírito que está em você tem ciúmes. Porque o Espírito Santo de Deus foi dado a você para separar você do mundo, separar você da impiedade. Analisa. Uma irmã casada, uma mulher crente, começa a trabalhar. Aí ela começa a afastar-se das irmãzinhas da igreja, ou nunca teve amizade, ou nunca tem comunhão, porque a comunhão sara. Quando você tem comunhão com pessoas de dentro da igreja, sara. Se você tem amizade mais com pessoas do mundo do que da igreja, isso não é normal, isso é um indício de deformidade cristã. E aí ela começa a afastar-se das irmãzinhas, ou nunca teve, e começa a aliar-se com as meninas do trabalho. No que vai dar, eu preciso dizer? Eu vou dizer isso, eu vou falar isso para você no que vai dar? O que vai dar? Divórcio, meu irmão. Porque lá no mundo, as conversações são assim. Mas ele não faz isso, mas ele não é desse jeito, mas o meu amante, eu tenho 2 namorados, 3 namorados, o mundo, a normalidade do mundo é assim, e a mulher crente, vai indo, quando vê, o marido está traído, né, para não falar chifrudo, está traído, e o casamento já foi, meu irmão, já foi para os quiabos. Por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. A mesma coisa é o homem. Não, mas isso como é que você vai direto para casa? Vamos tal do rap alguma coisa? Happy hour. Mas eu não bebo não. Que não bebe? Bebe uma cerveja sem álcool, bebe um refrigerante. Está ali, de coisa boa eles não vão falar. Passa uma mulher, passa outra, vê isso, vê aquilo. Aliança. Ou será que nós somos melhores do que Deus determinou? E não vamos cair? Porque tem gente que não foge da aparência do mal, porque ele acha que ele é melhor do que aquilo que Deus avisou. Não, senhor, o senhor pode até falar isso aí para os outros. Para mim não, senhor, o senhor não sabe o que o senhor está mexendo. Isso aqui é uma rocha, isso aqui é eu sou crente, quem cortou meu cordão umbilical foi o pastor. Eu sou crente, nascido dentro da igreja, e isso e aquilo, ou então me converti não sei das quantas. De jeito nenhum, a coisa comigo assim, cuidado com a aliança. Cuidado com as amizades. Cuidado com essa intimidade que você tem com a impiedade. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Deus despedaça os navios que construía Josafá junto com Acasias para ir para Tarsis. Toda viagem para Tarsis de aliança com o mundo não vai dar certo. 2 Coríntios 6, 14. Jugo desigual. O Senhor usa uma linguagem de arar, terra. Você não pode pôr um boi com um jumento. O boi devagar, o jumento mais rápido, um mais alto, outro mais baixo. Não tem condição. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Diga amém. Ficar com amizadezinha, com aliança, com conversinha, trocando segredo. Eu tenho mais amizade com o povo do mundo do que da igreja. Por que será? Porque você parece mais com o mundo do que com o crente. É normal, lógico. Não preciso nem ser nenhum expert para responder isso aí. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Explica. O Senhor perguntando qual é a sociedade... Se você é justo das coisas certas com as coisas erradas. E que comunhão tem luz com as trevas. Você é luz, se você for luz. Que comunhão tem a luz com as trevas? Pode estar tudo escuro. Acendeu a luz, as trevas desapareceram. Que concórdia entre Cristo. Pregamos a Cristo, amamos a Cristo, vivemos a Cristo. E o mundo Belial, o príncipe deste século, o Deus desse século, é Belial. As práticas de Belial, os hábitos de Belial. Tudo, o mundo jaz do maligno. O mundo inteiro está no diabo, no chifrudo. Você precisa entender isso. O crente que acha que ele pode ser do mundo e de Deus, Jesus disse, ninguém
pode servir a dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro? Ninguém. Ah, pastor, é porque eu estou no evangelho mais modernizado, uma coisa mais light. Eu levo uma coisa assim mais tranquila. O evangelho não é tranquilo. O evangelho nos leva a atravessarmos fogo, a atravessarmos água. O evangelho nos leva a abnegar, a morrer a cada dia. O evangelho nos leva à humilhação. O evangelho não é tranquilo. O evangelho vai tirando de você, tirando, até que a estatura mediana de Cristo nasça e que você não consiga mais identificar quem é você e quem é Jesus. Você vai desaparecendo, vai diminuindo, e Jesus Cristo vai manifestando a obra, a vontade, a comunhão com o Pai. O evangelho não é tranquilo, meu irmão. Se você vive o evangelho tranquilo, Paulo diz, analisa se esse é o Jesus verdadeiro, o evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro, porque o evangelho não é tranquilo. O evangelho é cheio, do começo ao fim, de exigências. O evangelho não é tranquilo. Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel? Olhe para o seu irmão para acordar ele. Pergunta para ele assim, que comunhão tem o fiel com o infiel? Se você acha que pode ter comunhão, saiba que o ímpio vai te capturar para o mundo. Hoje você está bem, hoje você supostamente acha que está bem, hoje você acha que está firme, hoje você acha que está tudo legal. Pense o mesmo ano que vem, vê se você vai estar dentro da igreja o ano que vem. Por quê? Porque as trevas amarram, capturam, elas encandecem, elas encantam. Versículo de número 16, que consenso tem o templo de Deus. Você é templo de Deus? Com o templo dos ídolos. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus, você tem Deus como Senhor, Deus é seu Senhor, você é filho de Deus. Como é que pode ter comunhão? Que consenso tem? Não tem. Que negócio é esse de crente modernizar? Que negócio é esse de aliança? Que negócio é esse de traçar essa comunhão, de ter essa intimidade com o mundo, com as trevas? Paulo diz, usa o mundo, mas não abusa dele. Usa a internet, mas não abusa dela. Usa a internet para o seu trabalho, mas não abusa ela. Tem gente que ele passa 3, 4, 5 horas distraindo em frente ao computador. Distraindo, está cansando a vista, está distraindo. Distraindo com o quê? Fala para mim. Com o que está distraindo? E tem aqueles infantilizados que sofrem de ananise espiritual, e eles põem, tomei um sorvete, fica lá o sorvete. Comprei uma blusa. Estou fazendo ginástica. São adultos infantilizados, pessoas que... A Bíblia diz em Provérbios que a sua vida tem que ser segredada, tem que ser guardada. Quem quer saber se você está tomando sorvete, se você está tomando banho? Aí tem até aquele partiu não sei para onde, partiu não sei para onde. Você acha que alguém... Bom, eu não tenho celular... Não consigo ter o de dedinho. Preciso ter um, mas vai ter o de teclinha, que o pastor fica bravo comigo, meu dedo acho que é muito pesado. Às vezes eu vou atender, os irmãos aqui, né? Irmão Marco. Pastora, a senhora quer falar comigo? Irmão, desculpa, é que eu erro aí, eu aperto o dedo, a hora que vi, está ligando para o irmão. Pastor, você está ligando para alguém? Não estou bem, tá, não está, daqui a pouco o irmão liga. Pastor, só ligou para mim, irmão, desculpa, é que eu estou tentando. Então não dá certo. Agora, amadureça um pouco. Vamos amadurecer, né? Vamos usar. Paulo diz assim, olha, eu não quero que vocês se percam. Use do mundo, mas não abusa dele. Para que ficar 4, 5 horas nesse negócio de Facebook? Fofoqueiro, querendo saber da vida de todo mundo. Quer saber da vida de um, do outro. Para que isso aí?
Para que querer ficar sabendo da vida? Irmão, se você cuidar da sua vida, é a melhor obra que você faz. Para que querer ficar sabendo disso, daquilo outro? Isso aí é uma... Vai ler a Bíblia. Se interessa pela palavra de Deus. Quem é Jefté? Fala para o teu irmão quem é Jefté. Quem é Jefté? Não sabe quem é Jefté, mas sabe tudo quanto é coisa de Facebook. É isso que nos admira. Não conhece a Bíblia, não se interessa. Fala os 10 mandamentos. Não se piorou, pastor. Fala o nome dos 12 discípulos. Piorou. Não sabe, mas sabe tudo da vida. Pergunta da vida dos... Como é que chama? Os amigos do Facebook? É os amigos? Os amigos. Pergunta da vida de todo mundo. Onde está, o que está fazendo. Chega em casa. Antigamente a pessoa ligava a televisão. Agora não. Agora já entra no carro, já pega o celular. Querendo saber quem fez o que fez. Cuidado que nós vamos voltar para a idade da pedra. O povo está emburrecendo. O povo está ficando pessoas que não têm vida própria, não têm ideia própria, não têm particularidades, e nós estamos deixando Deus de lado. Vamos tomar cuidado, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, vamos nos inteirar das coisas que estão por acontecer, as profecias vigentes, as profecias que virão. Vamos nos inteirar de tudo isso aí. Nós estamos fazendo uma campanha com os jovens. Troque seu celular pela Bíblia. Porque os jovens, é assim, almoçando, o celular está aqui. Eu falo dos jovens. Mas o celular está ali. Você vai almoçar, por exemplo, você vai ver a família almoçando, cada um com o celular, o pai com o celular. Por que vai junto? Eu já meti o pé, não ia para lugar nenhum não, meu irmão. Cada um com o celular, vai almoçar para quê? A mulher com o celular, o marido com o celular, os 2 filhos com o celular. Cada um com o celular. Não, vai comer arroz com ovo em casa que é muito melhor. É ou não é? Agora, o que nós estamos fazendo, nos aliançando com as coisas deste mundo de tal maneira e perdendo a noção do cristianismo, a prática do que é correto, do que é certo, do que traz edificação para as famílias e para as vidas. Nós estamos trocando pessoas por coisas. O criado mudo, celular, mulher, costa para mulher, de frente para o celular. Vê se ele consegue ficar de costa para o celular, de frente para a mulher. Não, é de costa para a mulher, de frente para o celular. Vá que ele apita ou faz alguma coisa. É ou não é? Nós estamos trocando coisas por pessoas. As pessoas estão perdendo valor para nós. As pessoas estão perdendo a comunhão umas com as outras. Estão perdendo o interesse umas pelas outras. E as pessoas não dialogam mais, não conversam mais. As pessoas mandam recado umas para as outras. As pessoas não têm mais o contato, não têm mais o olho no olho, não têm mais essa essência abençoada que Deus deixou para nós. Onde vamos parar, meu irmão, não sei. Versículo 17. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda viagem para Tarsis é a viagem das alianças com o mundo. Terceira viagem, agora sim, o seu amigo Jonas. Vamos lá. Quero que você abra em Jonas capítulo 1. Obadias, Joel, Amós, Jonas. Miqueias, se ajudou. Jonas capítulo 1. Eu quero falar da terceira viagem para Tarsis. É a viagem que você está fora da vontade de Deus. Você acha que pode fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Você acha que pode decidir a sua vida. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre isso. Você acha que você pode trazer a direção para a sua vida. Jonas capítulo 1, versículo de número 1. Eu queria antes que nós lêssemos, que você respondesse uma pergunta. Deus manda em sua vida? Ou será que a sua vida é dirigida por aquilo que está dentro da sua cabeça, por aquilo que está dentro do seu coração, ou pelo condicionamento circunstancial? O que dirige a sua vida? Quem dirige a sua vida?
Essa é a grande pergunta que paira para nós terminarmos de concluir as viagens para Tarsis. A primeira é a idolatria. Começarmos a nos apegar, a despendermos para aquilo que não é Deus. A segunda são as alianças que queremos fazer com este mundo, com as práticas seculares. E a terceira é aquilo que nós tentamos fazer para escaparmos daquilo que Deus tem para nós. Jonas capítulo 1, versículo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de... Diga: Deus quebra os navios que vão para Tarsis. Deus quebra a idolatria. Tudo aquilo que você ama mais do que a Deus vai começar a naufragar. Deus quebra a aliança. Todas as alianças, as suas obras, as suas coisas vão começar a não dar certo. Aquilo que você faz vai começar a dar errado. E tudo aquilo que você fizer para sair da vontade de Deus, da presença do Senhor, você vai levar o navio a um naufrágio. A vontade de Deus é clara para mim e para você. Eu quero te perguntar: qual é a dificuldade que os cristãos têm de entender a vontade de Deus? A vontade de Deus, tudo que é contra o que você quer. Essa é a vontade de Deus. Você quer xingar, você quer ser maledicente, você quer brigar. Então, a vontade de Deus é o contrário. A vontade de Deus é o contrário do que a sua carne quer. É muito fácil discernir a vontade de Deus. A sua carne quer ficar em casa, a sua carne quer envolver-se com a preguiça, quer se afastar de Deus. A vontade de Deus é que você se aproxime, tenhamos alegria ao virmos a casa do Senhor, ao buscarmos ao Senhor. Não fuja da vontade de Deus. É inadmissível os cristãos que acham que... Eu vou repetir o versículo que eu disse hoje de manhã. Não é do homem que caminha o seu caminho, nem cabe ao homem dirigir os seus passos. Existem cristãos, isso assim, de balde, de pegar com o rodo, que eles só fazem o que querem, quando querem e como querem. Eles só conseguem obedecer a Deus quando eles querem. Quando vão querer obedecer? Não sei. Só. Obediência não tem nada a ver com o seu querer. Obediência tem a ver com ordenança. Deus mandou. O Senhor mandou ler a Bíblia, mas eu não estou com vontade. O Senhor disse que eu tenho que orar, mas não estou com vontade. O Senhor disse que eu tenho que fazer, mas eu não estou com vontade. Quando o cristão começa a se afastar da vontade de Deus, ele começa a esfriar-se espiritualmente e só se torna um Jonas num barco. Nada dá certo. E quem está junto com ele naufraga junto. Os marinheiros quase naufragaram junto. Se não for a oração, o clamor deles e tirar o Jonas do barco, eles naufragariam junto. Não saia da vontade de Deus. Não saia do propósito de Deus. Troca de marido porque quer, de mulher porque quer, de igreja porque deu, não quer, de que mais que não quer? Vai troca de trabalho porque acha que tem que trocar, troca disso porque tem que trocar, e vai fazendo aleatoriamente. Deus quando eu estiver em angústia, quando eu não estiver na minha força total, aí eu recorro a Ele. Direção de Deus para tudo. Não é o que você acha certo que é certo. Por isso que tem a Bíblia. É o que está escrito que é correto. Não é o que eu acho certo que é certo. Não é o que você acha certo que é certo. Mas o que está escrito.
Senão nós estamos tornando como deuses. Cada um tem a sua cartilha, cada um tem o seu método, cada um tem a sua maneira. Onde é que existe o mesmo Espírito? Onde é que há uma só palavra? Onde é que existe a uniformidade do Espírito Santo? Onde é que está um só pastor, bispo e supremo das nossas almas? Onde é que está aí? Não, meu irmão, nós temos regras. A nossa fé tem regra. A palavra de Deus, ela é a regra para a nossa fé. A palavra de Deus é regra para a nossa conduta. Não saia fazendo coisas aleatórias porque você sentiu no coração. Eu sempre estou dizendo isso para você. Seu coração não pode ser, não pode fazer, não pode te conduzir, porque ele não é confiável, ele é enganoso. Não siga o seu coração, siga Jesus Cristo. Quem segue Jesus não segue o seu coração. Não faça o que você quer. O que você quer agora é aprazível, é gostoso, vai massagear algo, vai trazer algum bem-estar, mas ali na frente vai te trazer destruição. Não faça o que você quer, faça o que está escrito. Mas eu não estou sentindo. Deus não pergunta se eu sinto ou se eu não sinto. Deus quer que eu e você obedeçamos. Jonas achou que podia. Jonas achou que... Qual é a vontade de Deus para este momento na sua vida? O que é que Deus está falando com você? A direção de Deus. Mas eu não quero. Mas eu não quero, não é isso que eu quero. Seu barco vai afundar. E fala a verdade, é muito melhor viajar de barco do que dentro da barriga de um peixe. A coisa lá estava feia, Jonas batizou aquilo lá de inferno. Vento do inferno, de tão feio que era a coisa. Vá de primeira classe. Vá de coração. Senhor, eu estou aqui, ó. Se eu disser que é o que eu queria, mas não interessa o que eu quero, o interesse é o que o Senhor quer, a tua vontade é melhor para mim. Irmãos, olhemos a Cristo. Ele foi aperfeiçoado, escreve Hebreus, aperfeiçoou pela obediência. Lá no Getsemane, o que é que ele disse? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se o próprio Cristo disse ao Pai que a vontade dele naquele momento era secundária, que dirá a minha e a sua? O que é a vontade de Deus não é o que você acha, não é o que você pensa. Mas eu estou sentindo que é o melhor, mas isso é o que está encaminhando, é o que está dando certo. O diabo também faz as coisas darem certo. Ele mesmo prometeu para Jesus. O que ele prometeu para Jesus? Glória, glamour. Ele prometeu para Jesus riqueza, reinos. Ele prometeu muitas coisas para Jesus. Se ele prometeu o que ele podia dar. E aí? Muitas coisas opcionais para você sugerem que vão dar certo. Mas a questão é lá o final. A questão é o resultado. Quantas coisas na sua vida você já fez achando que era de Deus, achando que era a direção de Deus, e o final mostrou que não era? Agora, o porquê que quando estava acontecendo, você achou que era de Deus? Porque era o que você gostava, era o que você queria. Você batizou como vontade de Deus. E por que que Deus deixou? Porque Deus não é babá. Deus não é babá. Ele não é babá, ele não tem esse papel de ficar, pagiando-nos. Nós somos dirigidos pelo Espírito, guiados pela palavra. Temos que ter confirmações do nosso coração. Deus não é babá. Ele deixou o Balaão ir, então vai Balaão, vai. Aí veio o anjo para matar Balaão, salvo pela jumenta. E aí? Se você quer fazer só o que você quer, não vai dar certo, você e Deus. Não dá certo. Não dá certo. Os filhos de Deus obedecem a Deus. Os filhos de Deus se sujeitam à vontade de Deus. Para que sejamos filhos de Deus, nós temos que nos adequarmos à obediência. Senhor, a tua vontade. E não adianta perguntar para ninguém qual é a vontade de Deus, não, você já sabe.
Você já sabe qual é a vontade de Deus. Eu sei, você sabe, todos nós sabemos. Mas é que a gente quer perguntar para ver se alguém venha nos parear junto conosco para fazer a nossa vontade. Você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não é o que você quer, é aquilo que Deus tem para você. Diga amém. Quais são as 3 viagens que Deus quer naufragar? Derrubar o navio. Quando os cristãos resolvem apegar-se às coisas e não a Deus. O Senhor diz assim: eu vou afundar a vida dele. Por quê? Porque está amando a criatura do que o Criador. Amando as coisas criadas ao invés da mão que abençoa. Todo idólatra está sentenciando a vida num naufrágio. Segunda coisa, para falar em idolatria, é muito fácil ver o que é idolatria, viu? Tudo que tem o seu melhor, tudo que tem a sua maior dedicação, é um ídolo para você. Segunda coisa, as alianças. Deus olha você querendo fazer aliança com esse. Eu vou fundar as tuas obras. Eu vou começar a mexer naquilo que a tua mão faz. Tua mão era abençoada, vai começar a ficar mais ou menos. Vai começar a ficar fraquinha. De repente, você toca no ouro, vai virar ferro. Por causa das alianças. As viagens para Tarsis. Terceira, eu vou afundar o seu barco, porque você quer sair da minha vontade. Aí você diz assim, é ruim ir para Tarsis, é ruim. Mas eu vou te falar outra coisa, muito importante. Deus só tem esse trabalho, porque dá trabalho afundar barco, viu, irmão? Dá trabalho, igual o salmista diz, viver a vento oriental, dá trabalho. E Deus não faz isso com qualquer um não, meu irmão. Tem muita gente com ídolos para tudo quanto é lado, tudo quanto é cor, número, tamanho e forma. E não vai afundar o barco dele nunca. O barco dele vai afundar só no inferno. Aqui, ele vai fazer viagem para cá, viagem para lá. Vai bombar as viagens dele. Tem muita gente que vai fazer viagem para aliança. E vai para Tarsis, faz aliança com uma coisa. E o barco dele nunca vai afundar. Tem muita gente que sai da vontade de Deus. Tranquilamente, marca a passagem. Deus não está nem aí. O senhor não vai fazer nada com ele? Não, eu não tenho nada a ver com ele. Deus só afunda barco dos filhos. Só de quem ele gosta, só de quem ele ama, só de quem ele tem interesse, só. Muita gente dentro das igrejas. Tem até, como é que chama aquele negócio de... sabe, ele é totalmente esquematizado em viagens marítimas. Ele está cada vez com um barco, cada vez melhor. Daqui a pouco o barco dele tem até asa para voar. Por quê? Porque ele tem ídolo para todo lado, ele faz aliança com o mundo, com tudo, ele sai da vontade de Deus, faz o que quer, que dá na cabeça dele. Aí o outro irmãozinho lá, que vive no naufrágio, vive socorrido, uma hora é um peixe, outra hora é um bote salva-vida que passou. Olha aquele irmão lá, ó, faz aliança com o mundo, o barco dele não afunda. Olha aquele outro lá, ó, cheio de ídolo, pensa que não vem na igreja, o trabalho em primeiro lugar, o trabalho é a família, e está lá, está bem bom, está prosperando, está melhorando. Olha aquele outro ali, ó, não quer saber de dom, talento, vontade de Deus, que nada, ele faz o que dá na cabeça. E eu não posso dar um passo falso, e eu não posso, a hora que eu pego o remo na mão, o remo queima, a coisa naufraga, e não dá certo. Parabéns, você é filho dele. E ele só tem interesse de afundar os barcos dos filhos. Ele só destrói os barcos dos filhos. Ele não tem interesse nos outros barcos. Os outros podem fazer o que querem. Pode frequentar a igreja? Pode. Tem lugar? Pode, não tem problema. Pode levantar a mão? Pode fazer oração? Pode ouvir a palavra? Pode cantar? Pode também. Pode. Qual é o problema? Quando o Senhor vai afundar o barco deles... Vão de vento em popa, cheio de amizade no mundo, bebendo cervejinha, contando piada, cheio de aliança, vontade de Deus, que vontade de Deus, ele fala que dá na cabeça. E aí quando fala de beber cerveja, ele fica nervoso. Pastor, faz tempo que eu não falo de beber cerveja, falando de beber cerveja. Faz tempo que ela não fala, agora está falando de novo. Nossa, eu tenho um ódio disso.
Deus só afunda os barcos dos filhos para fazer com que eles voltem na vontade dele, para fazer com que eles se decepcionem com seus ídolos, para fazer com que eles quebrem toda aliança com o mundo. Se você é filho dele, nem tente fazer viagem para Tarsis. Ele vai afundar teu barco. E quando ele mexer e afundar, dê graças a Deus, porque ele está te livrando de você. Ele está te livrando da idolatria. Ele está te livrando de aliança. Ele está te livrando do domínio próprio. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Deus, o Senhor afunda os barcos que vão para Tarsis. Faz dos planos de viagem um naufrágio. Eis-nos aqui, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que se algum de nós quisermos fazer uma viagem para Tarsis por conta da idolatria, por causa do material da idolatria, afunde a nossa embarcação, Senhor. Não permita, meu Deus, que nós terminemos, que nós continuemos. Não permita que nós nos possamos entregar aos ídolos. Queremos voltar para Ti, Senhor. Queremos nos entregar a Ti. Queremos Te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos que o Senhor seja o alvo de toda a nossa dedicação, de toda a nossa devoção, nosso amor. Queremos chegar ao final do dia, fazendo análise, Senhor, do dia, e olharmos para Ti e dissermos, Senhor, Tu recebestes o melhor de mim. Ao Teu nome toda a honra, ao Teu nome toda a glória. Ó Deus, não aderimos à idolatria. Se há no nosso meio algum filho Teu que está numa embarcação, afunde essa embarcação, Senhor. Traga decepção dos ídolos e faça Teu filho e Tua filha enxergar que só no Senhor há força, só no Senhor há alegria, só o Senhor supre, só o Senhor levanta a alma, só o Senhor abençoa, só o Senhor preenche o vazio. Se há em nosso meio algum filho ou filha do Senhor que está com aliança com o mundo, afunde esse barco, destrua as obras das mãos, faça desperta os teus filhos para que enxergue que a aliança e a amizade com o mundo é a inimizade com o Senhor, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós somos do Senhor. Nós não queremos ter comunhão com este mundo. Não queremos ter aliança com este mundo. A nossa aliança é contigo. Os nossos amigos são aqueles que professam a mesma fé. Os nossos irmãos são os nossos amigos. Oh Deus, nós te amamos. E se há em nosso meio alguém que está comprando passagem para fugir da tua presença, afunda o barco, Senhor. Traga a decepção e a desilusão que só tu sabes fazer. Não podemos fugir da tua presença. Não podemos sair da tua vontade. Socorre os teus filhos, Senhor. Socorre os teus amados. Aos teus amados, o Senhor não permite que eles sofram com as aberrações das próprias obras. Socorre os teus amados, Senhor. Socorre os teus amados dos próprios males. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos humilhamos a Ti. Te pedimos que o Senhor Jesus seja o piloto, seja o capitão dos nossos barcos e das nossas navegações. Que nós só possamos, Senhor, em nome de Jesus, caminhar, correr, navegar na direção do Senhor Jesus. Jamais iremos para Tarsis. Nunca iremos para Tarsis, Senhor. Nunca. Não vamos pender para a idolatria. Não vamos pender para alianças iníquas. Não vamos pender para longe da tua direção. Queremos a tua vontade para as nossas vidas. Seja ela qual for. De que maneira for, Senhor. Contrário ao nosso querer, contrário ao nosso sossego, contrário ao nosso bem-estar. Nós só queremos a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero que você se coloque de pé.
Nós vamos cantar uma canção. Eu amo a Deus. E eu sei que você ama também. Nós amamos a Deus. E quando nós fomos chamados lá fora, lá do mundo, nós viramos as costas para tudo o que se dizia: trevas, inferno e mundo. E voltemos os nossos rostos para o Senhor. A partir daquele momento, o nosso sim é para Deus. O nosso amém é para Ele. Deus terá de mim e de você o sim, a obediência, a humilhação, a humildade, e o mundo terá a nossa resistência. Nós vamos resistir às trevas até o final. Nós vamos batalhar contra principados e potestades deste mundo, do governo deste mundo. E nós estaremos sujeitos e obedientes e humildes à vontade do Senhor. Porque só a vontade do Senhor me faz e te faz feliz. Só a vontade do Senhor nos abençoa e nos ajuda. Amém?